Olá, internautas, tudo bem com vocês? Eu sou o José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. E no vídeo de hoje nós vamos tratar de um personagem que aparece no livro do Apocalipse, lá no período da Grande Tribulação, o Anticristo. Quem ele é? O que ele fará? Quando ele irá surgir? Então, diante dessas questões, nós vamos tratar um vídeo que vai dar um panorama desse personagem, quando ele vai aparecer, o que é que ele vai executar, ok? Mas antes de nós passarmos o vídeo sobre o Anticristo, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e deixasse o seu like também, além de compartilhar o nosso canal com mais pessoas. Sem mais delongas, vamos então ao vídeo de hoje. O Anticristo. Quem é o Anticristo? Esse estudo bíblico sobre a origem, natureza, missão e destruição do homem do pecado. Hoje iremos abordar acerca do homem do pecado, o mais terrível ser humano que este mundo conhecerá em toda a sua história. Através desse estudo, com muitas pinceladas escatológicas, veremos que o nível da degradação espiritual e moral de um homem pode chegar quando se entrega totalmente aos poderes satânicos. Ao final também desse estudo, porém, veremos que nem toda a maldade humana e nem toda a força infernal são capazes de anular o domínio soberano de Deus ou desfazer seus planos para a humanidade. O homem do pecado. A origem do homem do pecado. O homem do pecado, ou o homem da iniquidade, no texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 3, é uma referência ao líder que assumirá o controle da política mundial. Apocalipse, capítulo 13, verso 7. Logo após o arrebatamento da igreja. Como o arrebatamento é iminente, está perto e pode se dar a qualquer momento. São Lucas, capítulo 12, verso 40. Apocalipse, capítulo 3, verso 11. É possível que a pessoa do Anticristo já esteja viva, inclusive participando da política internacional. Afinal, quando o arrebatamento acontecer, e pode acontecer a qualquer momento, o Anticristo já será uma pessoa adulta e bastante instruída em assuntos políticos, econômicos, religiosos, pronta para assumir o comando e estabelecer uma grande rebelião contra Deus. Embora o governo deste homem, iníquo, se dará no futuro, ouvistes que vem o Anticristo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 18. O Anticristo há de vir. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 3. O mistério da injustiça que caracterizará este governo já está em operação, segundo Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 7. Seu espírito já está no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 3. Porque o aparecimento do homem do pecado é segundo a eficácia de Satanás. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. O mesmo Satanás que vem trabalhando na terra, seduzindo os homens à rebelião contra Deus desde o Éden. O Anticristo será humano. Sua etnia, nacionalidade é um mistério sobre o que se pode apenas especular, mas muitas de suas habilidades, que não serão meros truques, serão dons concedidos pelo próprio diabo. Nas revelações concedidas a João, em Apocalipse capítulo 13, verso 4, fica claro que o dragão, Satanás, que dará o seu poder à besta, o Anticristo. Neste homem, o poder satânico se manifestará em proporções gigantescas, tal qual nunca se viu nem nos maiores bruxos e feiticeiros do mundo. Será o que podemos chamar de um maior avivamento infernal na terra, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, Mateus capítulo 24, verso 24. Títulos do homem do pecado. Na Bíblia, quando nomes são atribuídos às pessoas, tem-se em mente muito mais de uma identificação social. Especialmente quando é Deus que atribui nomes ou títulos. É a personalidade que ali está sendo projetada nesse nome e título. Veja, por exemplo, os casos de Jacó, a quem Deus chamou de Israel, de Abrão, que passou a ser chamado por Deus de Abraão,
o mesmo Jesus que recebeu o título de Emanuel. Tendo isto em mente, listemos alguns nomes ou títulos pelos quais o homem do pecado é chamado na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, e que revelam o seu verdadeiro caráter. O homem da iniquidade, ou iníquo, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 a 8. Isso mostra que o homem do pecado não tem respeito pela lei. Ele faz as leis e as altera para o seu próprio benefício. Será um despota semelhante, porém, ainda pior que o rei francês Leão XIV, que esbravejou: o Estado sou eu. O filho da perdição, segundo Tessalonicenses 2:3. Esse título ressalta que, a despeito de toda a arrogância e pretensão deste homem, seu fim já está determinado por Deus e será a perdição. O anticristo. 1 João 2:18 a 22. 1 João 4, verso 3. 2 João 1, verso 7. É curioso notar que apenas o apóstolo João refere-se ao homem do pecado pelo título de anticristo. A besta que emerge do mar. Apocalipse 13, do verso 1 ao verso 10. Aqui trata-se de um símbolo da popularidade que o homem do pecado gozará entre os povos. Mar, na linguagem simbólica do Apocalipse, aponta para povos. A natureza do homem do pecado. É certeza que se trata de um homem. Vem do grego antropos, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Não de um demônio ou do próprio diabo encarnado, como equivocadamente sugere alguns intérpretes. Porém, inequivocadamente, este homem será empoderado pelo diabo para realizar coisas maravilhosas, a ponto de passar a receber a adoração como se fosse um deus. Na verdade, o homem do pecado será, como disseram Ice e Dem, a criatura mais iníqua da história. Noutras palavras, será o pior ser humano que já existiu. Ainda que seja impossível para nós hoje saber a sua identidade, e também nem precisamos, já que estamos aguardando o verdadeiro Cristo, não o plágio inventado por Satanás. É possível, à luz da palavra de Deus, descrevermos a natureza deste homem vil. 1. Intelectualmente poderoso. Daniel, capítulo 7, verso 20. 2. Orador impreciso, isto é, terá grande eloquência. Daniel, capítulo 7, verso 20. 3. Mestre político. Daniel, capítulo 11, verso 21. 4. Possuidor de grandes habilidades comerciais. Daniel 8, verso 25. 5. Gênio militar. Daniel 8, verso 24. 6. Perito administrador. Apocalipse 13, do 1 ao 2. 7. Esperto em religião. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 4. A missão do homem do pecado. Opor-se a Deus. Na visão do profeta Daniel, no capítulo 7, verso 8, o homem do pecado é simbolizado por um pequeno chifre. Chifre no Antigo Testamento tinha conotação de força ou poder. Ele falará coisas arrogantes contra Deus, blasfemando contra o Altíssimo. Daniel, capítulo 7, verso 25. Inspirado por Satanás, ele estabelecerá o seu domínio com base no engano e na mentira. Daniel, capítulo 11, verso 21. Opor-se a Deus. Visto que Deus tem um plano especial para Israel, a nação eleita, durante o período tribulacional, o tempo de angústia para Jacó. Jeremias, capítulo 30, verso 7. Satanás intentará de todas as formas impedir a execução desse plano, através do homem do pecado. O iníquo virará os seus canhões para atingir e destruir Israel, ainda que, a princípio, com a mentira que lhe será peculiar, faça um acordo de paz com os judeus. Daniel, capítulo 9, verso 27. Ainda que o homem do pecado tenha êxito contra muitos santos do Senhor. Daniel, capítulo 7, verso 25. Apocalipse 13, verso 7. Outros muitos serão preservados por Deus e viverão um grande avivamento espiritual que se espalhará entre os judeus para uma conversão em massa que culminará com o retorno de Cristo. Em toda Israel será salvo, diz a promessa de Deus.
Romanos capítulo 11, verso 25 e verso 26. O ódio contra os descendentes de Jacó vem desde os tempos de Faraó do Egito, que passaram a oprimir o povo do Senhor. Por toda a história, Satanás fomentou o ódio no coração dos reis, imperadores e ditadores mundiais, além dos povos inimigos, para impor destruição ao bichinho de Jacó. Porém, o guarda de Israel não tem permitido que o diabo a levar a cabo seus intentos, ainda que tenha permitido terríveis atrocidades, como o holocausto, propor-se a Jesus Cristo. Tudo o que o homem do pecado fará para desfazer a importância às obras de Jesus Cristo. Por isso, João já alertava contra os falsos mestres, que desde o primeiro século já negavam doutrinas fundamentais do cristianismo, como a encarnação do Filho de Deus, ou os que negavam que Jesus Cristo era o Cristo prometido, isto é, o Messias. João afirma que tais eram anticristos, 1 João 2, 22, 2 João 1, 7. Enquanto a Bíblia nos apresenta Jesus como justo, 1 João 2, 1, o anticristo é apresentado como iníquo, 2 Tessalonicenses 2, hoje. Veja como o homem do pecado, em 2 Tessalonicenses 2, verso 3, é oposto ao santo de Israel, Marcos capítulo 1, verso 24. Enquanto Jesus é o Filho de Deus, 1 João capítulo 4, 15, o homem do pecado é o filho da perdição, 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Vejamos então o contraste entre esses dois. Cristo é a verdade, o anticristo, a mentira. O santo, o anticristo iníquo. Cristo é o homem de dores, o anticristo o homem de pecados. Cristo é o Filho de Deus, o anticristo é o filho de Satanás. Cristo é o mistério de Deus, o anticristo é o mistério da iniquidade. Cristo é o bom pastor, o anticristo é o pastor inútil. Cristo é o exaltado nas alturas, o anticristo é lançado no inferno. Cristo humilha-se a si mesmo, Satanás exalta o anticristo a si mesmo. Cristo é desprezado, o anticristo admirado. Cristo purifica o templo, o anticristo profana o templo. Cristo deu vida pelas pessoas, o anticristo mata as pessoas. Cristo, o Cordeiro de Deus, o anticristo, a besta. Ressaltamos ainda que o espírito do ódio a Jesus Cristo vem desde os dias de Herodes, o Grande, que ordenou a morte dos pequeninos tentando atingir o menino Jesus. Mateus 2, verso 13 e verso 16. Opor-se à igreja, ainda que por uma perspectiva pré-tribulacionista, entendemos que a igreja já não mais estará na terra para sofrer o governo cruel do anticristo. Duas coisas devem ser percebidas. Primeiro, que o espírito do anticristo já está em ação no mundo. Move não poucos recursos contra a igreja para impedi-la de cumprir sua missão, enfraquecer o seu testemunho público, embaraçá-la com doutrinas de demônios e envergonhá-la com muitos escândalos morais de seus líderes ou membros. Segundo, o que após o grande rapto da igreja, o anticristo não poupará esforços para desfazer sua mensagem blasfemada contra muitas obras que ela legou ao mundo, pregou ao mundo. A destruição do homem do pecado, a ascensão do seu império. O homem do pecado não ascenderá sem que antes seja afastado aquele que agora o detém. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versos 5 ao verso 7. Paulo afirma que os crentes de Tessalônica sabiam que era este que estava detendo o surgimento do anticristo. Nós não sabemos exatamente a quem o apóstolo estava se referindo. Alguns especulam que seja o governo humano, outros afirmam ser a igreja, outros ainda interpretam que se trata do Espírito Santo que dará livre curso ao anticristo. De qualquer modo, a doutrina da iminência acerca da vinda de Cristo para a sua igreja garante-nos que não estaremos mais aqui para ver o anticristo dominar. Como disse Ed Wilson, se alguém em algum dia você descobrir quem ele é, significa que foi deixado para trás. O auge do seu império, sob o ponto de vista de alguns escritores, escreveram assim:
Apesar do anticristo emergir no meio político e agir inicialmente como líder político, gradualmente ele também assumirá as funções religiosas. Finalmente exigirá que as pessoas sob o seu governo o adorem quando se assentar no templo de Israel. Segundo Tessalonicenses 2:4. Certamente esse momento de divinização representará o clímax do império do homem do pecado. Não temos dúvida que a mídia, em todas as suas plataformas, será utilizada para transmitir este culto ao imperador mundial, juntamente a partir de Jerusalém. Será esse o ato grotesco da deliberalidade, blasfêmia contra Cristo, que fundou sua igreja no dia de Pentecostes em Jerusalém? Daniel ainda havia escrito acerca desse dia de terrível profanação do santuário. Daniel 11. A ruína do seu império, as pretensões malignas do homem do pecado e toda a força diabólica que nele atuarão serão suplantadas e abatidas pelo único e verdadeiro Senhor, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Parece-nos que a mesma soberba do rei da Babilônia se repetirá no coração do homem do pecado, mas seu fim será também a destruição. Eu subirei ao céu, acima das estrelas do Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Mas Deus lhe disse: e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Isaías 14, do verso 13 ao verso 16. Este texto, tradicionalmente usado para referir a Satanás em sua precipitação original, parece-me se adequar muito mais à pessoa arrogante do homem do pecado, isto é, o anticristo. O pior ser humano que a terra conhecerá será destruído pelo melhor homem que a terra já conheceu. O iníquo será abatido pelo justo. O filho da perdição será derrubado pelo Filho de Deus. Como está escrito: o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. O apóstolo João registra que o homem do pecado, ou o anticristo, ou a besta, nem sequer morrerá, mas será lançado vivo junto com o falso profeta, a besta que emergiu da terra, nas profundezas do lago que arde com enxofre. Apocalipse 19, verso 20. Com a derrocada do homem do pecado, terá fim também o período tribulacional, e se iniciará na terra sob o comando do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, o maravilhoso período do milênio. Mas este é assunto para um outro momento. Conclusão. O homem do pecado será um instrumento nas mãos de Satanás para promover a maior e mais intensa onda de perversão que o mundo já sofreu. Seus dias, porém, estão todos contados e controlados pelo Senhor, que não lhe permitirá ir 1 centímetro além do que estabelecido está e predito. Seu fim já está determinado por Deus e será a perdição. Graça e paz.